Olha, outro dia eu estava aqui, tomando um chá, no escuro da minha cegueira e ao mesmo tempo no brilho da lucidez que a gente ganha depois dos 44 anos. E sério, obrigada, universo, por trocar minhas retinas por um cérebro que agora pensa por conta própria. E aí, no meio disso tudo, me veio na cabeça uma aula de matemática lá da quinta série. Não, não era aquela das equações de segundo grau, que a gente nunca usou na vida, mas aquela bem básica, sabe, sobre juros compostos. Aquela que muito provavelmente foi solenemente ignorada enquanto o nome do crush era rabiscado no caderno. Pois é, e aqui estamos, já na vida adulta, correndo atrás do prejuízo. Tudo porque, naquela época, ninguém teve a bondade de avisar que, no capitalismo moderno, juros compostos são a única magia que ainda resta, digna de um Hogwarts financeiro. Mas calma, a ideia aqui não é a da aula de matemática básica, né? Já basta o professor que sofreu tentando fazer isso e falhou miseravelmente. Meu objetivo é bem mais divertido. É desconstruir essa idolatria toda em cima dos multiplicadores milagrosos de patrimônio, mas com uma boa pitada de ironia e umas duas de realidade. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso, na tal magia de Hogwarts do mundo das finanças. Sabe aquela promessa super sedutora que a gente ouve o tempo todo nos corredores digitais cheios de coaches financeiros? Aquela que diz que dá para multiplicar o patrimônio por 10 vezes com a mesma simplicidade de quem esquenta um miojo? Então, sinto informar, mas é quase isso mesmo. A pequena diferença é que, em vez de 3 minutos, leva décadas. E no lugar da simplicidade, entra a paciência, uma disciplina quase budista e uma capacidade estoica de não sair vendendo as ações no primeiro boato de apocalipse. E aí a gente chega no ponto crucial. O tal do segredo não tem nada de secreto. É só o básico, mas o básico bem feito. O mercado financeiro tem essa habilidade quase cômica de transformar coisas simples em monstros assustadores ou em gurus messiânicos. E os juros compostos, coitados, talvez sejam a maior vítima desse fenômeno. Porque, veja bem, juros compostos não têm segredo nenhum. É o feijão com arroz das finanças. O problema? Ninguém gosta do básico. A gente precisa do rebuscado, do extravagante, daquela dica quente que vai levar a fortuna da noite para o dia, mesmo sabendo que, na prática, isso acontece com a mesma frequência que o cometa Halley dá as caras por aqui. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo. Pensa numa livraria charmosa aí na esquina do bairro. Começa com um investimento de R$ 10.000 e depois R$ 1.000 todo mês religiosamente. A mágica não está só em somar esses aportes, mas em como os lucros da própria livraria começam a gerar mais lucros, que por sua vez geram ainda mais lucros. É o famoso efeito bola de neve. Aí, 10 anos depois, alguém vem e comenta com aquele desdém. Ué, mas ainda não ficou rico? Só que quem já entendeu a jogada só sorri, porque 20 anos depois, aquela livraria pequena se transformou numa rede charmosa e super bem-sucedida, que gera mais lucros do que crises existenciais. Ah, claro, sempre tem os céticos que vão dizer: ah, mas é impossível prever qual livraria vai ser a próxima estrela. E é mesmo. A graça do mercado é justamente essa imprevisibilidade, mas temperada com a previsibilidade dos bons fundamentos. Ou seja, enquanto uma galera segue cegamente as modinhas financeiras do momento, o segredo é manter a disciplina de investir em boas empresas, com lucros consistentes e dividendos generosos. Não precisa de bola de cristal, não. Basta uma planilha de Excel bem básica e um senso de humor afiado para rir da histeria coletiva das massas. Só que essa jornada de disciplina tem um preço. E isso nos leva para a próxima etapa, aquela parte que ninguém gosta muito de falar, mas que é absolutamente essencial: a dor. Pois é. O que quase ninguém se lembra de mencionar sobre essa multiplicação mágica do dinheiro é que ela dói. E como dói no começo. Essa dor financeira inicial é tão inevitável quanto a dor muscular que a gente sente depois da primeira aula de CrossFit. Mas assim como os músculos uma hora se fortalecem, os investimentos também vão. E depois de anos nessa rotina, o resultado não é só a multiplicação do patrimônio, mas também da resistência emocional contra as flutuações do mercado. E essa tal resistência emocional é a chave para o próximo ponto, que é fundamental. A psicologia por trás disso tudo, porque no fim das contas, dinheiro gosta de calma. Meu avô, que era um sábio tibetano que jamais sequer imaginou o que seria a palavra Bitcoin, já ensinava uma verdade atemporal. O dinheiro é energia, e a energia precisa fluir. Se o investimento é feito com ansiedade, com desespero, essa é a energia que vai voltar. Agora, se o investimento é feito com paciência, com serenidade e até com humor, porque, convenhamos, rir das tragédias financeiras é uma arte subestimada, a prosperidade vira uma consequência quase inevitável.
E olha, aqui não tem promessa de riqueza da noite para o dia, porque isso só existe em romance de qualidade duvidosa ou em esquema de pirâmide. O que eu afirmo com convicção absoluta é que a matemática dos juros compostos não falha, desde que não seja sabotada por decisões impulsivas ou expectativas fora da realidade. Mas aí vem aquela pergunta, né? Tá, mas e se eu não tiver muito dinheiro agora? Ótima notícia! A mágica dos juros compostos é tão democrática quanto um concurso público. Não importa se o começo é com R$ 100 por mês ou com 1.000. O que importa de verdade é começar, persistir, não desistir no meio do caminho e, principalmente, não dar ouvidos aos pessimistas de plantão. Aqueles mesmos que daqui a 2 décadas vão estar invejando silenciosamente a sua disciplina. Outra coisa que precisa ficar muito clara: o mercado não está nem aí para as nossas emoções. Ele sobe, desce, oscila, faz todo tipo de acrobacia financeira sem sentir o menor remorso pelos nossos corações acelerados. Então, um favor a si: pare de tentar prever o próximo crash, a próxima alta histórica ou o que aquele político desastrado vai fazer na semana que vem. O negócio é investir com visão de longo prazo, de preferência com os olhos fechados para não cair na tentação de vender tudo na primeira turbulência. O que é preciso é construir uma carteira previdenciária sólida e segura, daquelas que resistem a crises, pandemias e modinhas de criptomoedas. O dinheiro, no fim das contas, gosta de consistência, previsibilidade e um bom humor constante para lidar com as suas birras temporárias. E por falar nessas birras financeiras, vale lembrar, ninguém fica pobre da noite para o dia, assim como ninguém fica rico rapidamente. O que define a riqueza lá na frente não são os grandes golpes de sorte ou de azar, mas sim as pequenas decisões tomadas de forma consistente ao longo de muitos e muitos anos. E é isso que nos leva ao que é a verdadeira riqueza. Portanto, repita comigo: eu não preciso de milagres financeiros. Preciso apenas dos juros compostos, da paciência de um monge tibetano e da serenidade de quem entendeu que a verdadeira riqueza não está no saldo bancário, mas na liberdade que esse saldo proporciona. Afinal, quem precisa abrir os olhos é o dinheiro, não eu. E aí, essa análise fez pensar? Se sim, deixa um comentário aqui embaixo. Vamos adorar saber o que acharam. E claro, aproveita e já se inscreve para não perder as próximas. Fica aqui um agradecimento mais que especial ao professor Júlio Facó pela curadoria desses materiais e à genial Roquei Dube, que escreveu o texto original lá no blog Dinheiro que Me Veja. Até a próxima!